Iniciando mais um PHP-PB. Vamos lá com a palestra de certificação Zend. Pode começar aí, Jaime. Beleza. Vai começar falando direto já da palestra? Como é que você planejou aí essa... Então vamos lá, né? Compartilhar a tela aqui. Vocês estão vendo aí a tela? Tá, beleza aqui então. Beleza. Falar um pouquinho de certificação Zend, tá? E hoje em dia o pessoal está falando muito sobre essa questão de certificação, né? De linguagens e de tecnologia em geral. Então, eu fiz recentemente minha certificação, vou passar um pouquinho da experiência para vocês, quem se interessar também em fazer. Tá? Então, eu sou formado em telemática no Cefet, né, atual IFPB, e fiz especialização em desenvolvimento para web na Unibratec, que hoje é I10, né? As duas universidades que eu cursei mudaram de nome. Fiz, juntamente com dois sócios, o Danilo e o Gedvan, o Let's, né, que é uma rede social de eventos que a gente fez utilizando o Zend Framework. Atualmente trabalho como analista desenvolvedor na Pontuac Comunicação, fazendo portais para sites e alguns clientes bem grandes lá, trabalho interessante. A gente também utiliza o Zend lá. A gente fez um sistema tipo um CMS para esse nicho, né, de portais utilizando o Zend. E mexo com PHP desde 2004, quando me formei. Eu fiz o meu estágio na Unimed, trabalho com PHP, trabalho com PHP desde então. E com o Zend Framework desde 2007, quando eu fui trabalhar na Universidade Federal. E a gente criou um sistema lá, bem grande, por sinal, com o Zend. O sistema está funcionando até hoje. Tá? Faço parte do grupo PHP e Zend Framework PB também. Então, o pessoal aí já sabe, né, do PHP PB. Eu fui um dos primeiros a entrar aí no grupo junto com o Felipe Ribeiro, né? Foi ele quem começou toda essa história aí. E ano passado, em novembro, eu fiz a certificação para Zend Framework. E essa experiência que eu vou passar para vocês agora. Beleza? Um sumáriozinho que eu vou falar aqui, né? Mostrar um pouquinho da questão da popularidade do Zend e as tecnologias da empresa Zend Technologies, né? O que mais ela oferece, né? Falar um pouquinho do framework em si, alguns estudos de caso, e vamos discutir algumas questões aí, como por que, né, fazer a certificação, e como deve fazer, alguns exemplos, e o que vem no futuro aí com o Zend 2. Tá? Então vamos lá. Zend 2, esse é um gráfico de 2011, né? Infelizmente eu não consegui encontrar algo mais atualizado, que mostra a questão da popularidade do Zend e dos principais frameworks em PHP. Né? Então, a gente tem aí os 7 principais frameworks que atualmente tem no mercado e logo se vê aí a diferença da popularidade que o Zend tem. Né? Eu quero frisar aqui, por favor, não entendam que isso aí é dizendo qual é o melhor framework. Eu sei que é uma discussão muito comum em discussões sobre tecnologia, e o pessoal gosta muito de qual é o melhor framework, qual é a melhor linguagem. Isso não existe, tá? O melhor framework, a melhor linguagem é aquela que você domina, é aquela que você consegue resolver o problema. Né? Isso aí, esse gráfico só mostra a popularidade e essa grande popularidade do Zend se deve justamente à empresa que está por trás disso, que é a Zend, que é a empresa que mantém o PHP hoje, né? E isso dá um pouco mais de destaque. Então,
pessoal que trabalha com outros frameworks também podem continuar trabalhando com eles, porque eles são muito bons e já mostraram aí que tem uma grande fatia no mercado também. Mas hoje eu vou falar do Zen porque a experiência que eu tenho é com ele. Tá? Vamos lá. A empresa Zen Technologies, tá? Além de manter o PHP e o Zen Framework, né? Eles também têm o Zen Server, né? Que é o servidor, se você não quiser usar Apache, quiser usar outra coisa, eles oferecem isso aí, é pago. Né? E tem o Zen Studio, que é a IDE, que nada mais é do que uma alteração em cima do Eclipse, feito para trabalhar justamente com PHP e com Zen, né? Com algumas melhorias para quem trabalha com isso. Então, eles focam bastante nessas coisas aí. Esses são os principais, tem outras coisas, se quiser se aprofundar. Um pouquinho sobre o Zen, né? A primeira versão apareceu em junho de 2007, tá? 1.0, primeira versão oficial, né? Antes de ter as versões beta. Né? E atualmente está na versão 2.1.3, né? A versão 2 surgiu em setembro do ano passado, é bem recente, e veio com muitas novidades, está bem diferente. Tá? O Zen Framework ele segue o BSD, né? A licença BSD que diz que você pode utilizar, mas não deve, pode utilizar de forma gratuita, mas não deve alterar o código, você deve manter o código, não deve fazer fork no código, não deve alterar o que foi feito oficialmente. Você pode herdar as classes, fazer suas alterações nas suas próprias classes, mas não deve mexer no código fonte. Tá? Então, atualmente, eles estão mantendo a versão, tanto a versão 1.2 e a versão 1 está na 1.12.2, que foi lançada bem recente, agora acho que de 25 do mês passado, de fevereiro. Né? E ele precisa do PHP 5.1.4 ou maior, né? Apesar dele recomendar que já seja do 5.2.4 em diante. Porque tem algumas funcionalidades que provavelmente só funcionam nessa versão em diante. E a versão atual, né, mais atual, que é 2.1.3, que precisa do PHP 5.3. Por que precisa dessa versão mais nova? Porque ele utiliza namespace, closures e algumas dessas funcionalidades que só surgiram no PHP 5.3. Tá? Mas a gente vai falar hoje de certificação, né? E a versão cobrada na prova de certificação atual é 1.5.3. Então é uma versão ainda bem, já de certa forma bem defasada, mas ainda existe vários sistemas funcionando no mercado. Né? Então, se me perguntarem, vale a pena estudar essa versão? Eu diria só se você realmente tiver um sistema para dar manutenção nessa versão, ou se você quiser fazer certificação, tá? Porque já mudou bastante coisa, apareceu muita coisa que facilita o trabalho do desenvolvedor nessas versões novas. Por que eles mantêm a versão 1 ainda? Né? Porque como a 2 mudou muito, tem muito sistema ainda funcionando na versão 1, e eles não podem simplesmente abandonar os programadores. Né? Então eles continuam dando manutenção e fazendo basicamente algumas melhorias e correções de bugs. Né? Eles não estão colocando muita novidade, porque as novidades estão vindo para a versão 2 em diante. Né? O site oficial é zenframework.com. Tá? E aqui alguns estudos de caso, né? alguns trabalhos feitos aí com o Zen Framework ou algumas empresas que utilizam em alguns sistemas. Você vê que tem grandes nomes aí, então não é uma coisa pequena, né? Que tem a Fox, IBM, Microsoft, Nokia, né? A Samsung, a Apple, NASA, né? Yahoo. Então, tem grandes empresas aí por trás que tem interesse no Zen Framework. O Magento, que é uma das principais sistemas para loja virtual, né, para e-commerce, é feito em cima do Zen Framework também. Tá?
Então, daí vem o destaque também que o framework recebe aí no mercado, né? Então, por que fazer certificação, né? Você pode começar pensando, boa, isso dá um diferencial no currículo, né? Você pode colocar o seu selozinho lá do certificado no seu currículo, que chama a atenção, né, para quem vai analisar o seu currículo, né? Além disso, tem a questão do crescimento do mercado, né? A gente viu aí as empresas grandes que estão por trás do Zend, que tem interesse, né, em trabalhos com esse framework, né? Tem muita empresa mesmo procurando. Eu sempre fico de olho nas oportunidades que aparecem aí nos grupos, e grupos de PHP também, grupos de programação em geral, muita empresa de desenvolvimento procurando realmente programadores que trabalhem com Zend, né? E tem pouca gente qualificada ainda no mercado que trabalha com Zend. Assim, se você for comparar com programadores de outras linguagens e programadores de PHP sem frameworks, né? Então, tem muito curioso trabalhando também, mas falta gente qualificada. Então, você se qualificando, você mostrando que tem uma qualificação comprovada pela própria empresa, né? Isso vai lhe dar alguma vantagem aí na hora que forem analisados os currículos, né? Uma coisa muito boa é que a certificação é válida no mundo inteiro, né? Se você fizer a certificação e você for trabalhar em outro país, ela vai valer lá como vai valer em qualquer lugar, né? A certificação é a empresa responsável pelo sistema, dizendo para o mundo que você sabe, né? É a própria empresa que criou o sistema, né? E que mantém o sistema, que atualiza o sistema, dizendo: esse cara fez o teste e nós comprovamos que ele sabe, né? Esse selo aqui é a prova de que ele é qualificado, né? Então, é interessante isso aí. E também você pode fazer para uma realização pessoal, né? Você quer se testar, você quer ver como é que você está aí no desenvolvimento aí com o sistema. Então, isso aí, na verdade, serve para qualquer certificação que você for fazer, né? Mais alguma questão? Você, com a certificação Zend, né, você tem acesso ao grupo Zend Certified Engineers do LinkedIn, né, que é uma empresa que tem aberto muitas portas aí no mercado para profissionais, né, rede social focada nisso. E você só pode entrar nesse grupo específico se você tiver alguma certificação Zend, seja certificação Zend para PHP ou para Zend Framework, né? Então, lá você vai encontrar muito profissional que também trabalha com isso, e empresas que procuram profissionais que trabalham com isso, né? E além de que tem muitas discussões a respeito e podem fazer que venha um crescimento do framework, né? A partir dessas... É provável até que tenha gente da própria Zend lá dentro, acredito que sim, né? De olho aí nos participantes mais ativos, né? Você, tendo a certificação também, você tem o direito de se cadastrar no Odesp.com, que é um site que você recebe propostas de trabalho online para você fazer home office, né? E você vai colocar lá a sua experiência, em que você quer trabalhar, né? Ele também pede que você tenha certificação. E você pode escolher você diz o seu preço por hora. Você pode escolher de acordo com as propostas que aparecerem, se você quer ou não pegar um trabalho daquele, e é tudo feito online, né? É bem interessante. Além de você ganhar o direito de usar o selinho lá, o certificado no seu currículo, no site, cartão de visita, e vai chamar alguma atenção, né? Quando você tem alguma certificação, no caso do Design Framework, por exemplo, você ganha uma licença para o Zend Studio, né? E que é a IDE que eu falei, né? Que é feita sobre o Eclipse, e que o custo dela atualmente é de quase $300.
você com a certificação, você ganha uma licença para sempre. Para toda a vida. Você pode trabalhar usando o ZenStudio e quando ele receber alguma atualização, você também pode atualizar sem problema, sem ter que pagar um adicional de licença. Por isso que ele diz que é perpétua, né? Também se tiver alguma conferência da Zend pelo mundo, né, se você quiser conhecer alguma coisa sobre a Zend, participar de alguma conferência no mundo inteiro, você tem desconto para entrar nessa conferência. Tá? E ter seu nome na PHP Yellow Pages, né? E lá seu nome fica lá dizendo as certificações que você tem e isso também pode aparecer oportunidades a partir daí, né? A partir do Yellow Pages, das páginas amarelas, né? Essa daí é a minha página lá no site da Zend, né? Nas páginas amarelas. Então, ele vai mostrar aí qual é a certificação que eu tenho, né? Que é a Zend Framework, quando foi tirada, de onde eu sou, etc. Né? Atualmente, quando eu fiz, acho que eu fui o 13º do Brasil, acho, a fazer as certificações de Zend. Primeiro da Paraíba. Eu dei uma olhadinha lá na lista. Então, daí que eu digo que tem pouca gente com certificação, isso pode fazer um diferencial para você. Tá? Só um minutinho aqui. O Felipe Ribeiro também tem a certificação. Tem. Vocês dois são que eu saiba, assim, são os dois que tem. O Theo também não, Theo? O Felipe, ele tem... O de PHP, né? Então. O Felipe tem a certificação de PHP também, né? Tem pouca gente assim com certificações dentro do framework, sabe? Então, é interessante, quem quiser ganhar algum destaque com isso, né? É interessante você fazer, porque justamente você vai ser um em poucos assim que tem isso aí, né? Pode fazer um diferencial assim para você bem interessante, tá? Então vamos lá. Tá. Convenci alguém a fazer, então vamos explicar aí como é que a gente tem que fazer, né? Como proceder para fazer a certificação, né? Primeira coisa, você tem que entrar no Pearsonview, que é o site que é responsável por muitas certificações, né? Você entra lá, você vai encontrar uma lista enorme de empresas que oferecem certificação, né? E entre elas está a Zend, e você tem atualmente as duas opções de certificação, que é a de PHP 5.3 e a de Zend Framework. Tá? E entrando lá, você vai fazer um cadastro, vai escolher o local da prova que é mais conveniente, né, para você fazer. Tem uma lista enorme no mundo inteiro. Tem o site aí, né, esse pearsonview.com/VTC Locator. Tá? E eu nem sabia quando eu fui fazer, eu achei que eu ia ter que viajar para Recife para fazer, e fiquei sabendo que tinha aqui na I10, né, na faculdade I10 aqui, que fica lá no Mac Shop, e bem perto aqui de casa, foi bem conveniente para mim, facilitou bastante, né, não precisei viajar para fazer. Tá? Atualmente só aqui em João Pessoa, apenas na I10 você pode fazer. Tá? Aí você vai escolher uma data e uma hora, né? Vai aparecer as opções lá, depois você escolher o local, a data e hora que permite. Eu sugiro que você dê uma ligadinha para o local que for fazer antes. Né? Às vezes a informação pode estar um pouquinho desatualizada lá, dependendo do local onde for, né? Se eles não atualizarem direito lá. Então vale a pena dar uma ligadinha para não ter que fazer alguma alteração depois lá. Tá?
Aí você vai pagar um boleto, né, que são $195, tá? Ele vai gerar lá, a Pearson vai gerar para você. E estudar. Se não estudou antes de fazer de se cadastrar, né, de marcar a prova, é até interessante você marcar logo, porque isso lhe força, né, a estudar mais. Você vai ter aquele prazo, né, para estudar. Mas você também pode estudar antes, né? Eu já tinha estudado, já tinha mexido bastante, estudei algumas coisas que eu não tinha tanta experiência ainda no Zen, porque é um mundo de coisas, né? Então marquei, estudei o que faltava e fui lá fazer a prova. Tá? Para saber o que você deve estudar, tem no site lá da Zen, zen.com/service/certification/framework. Tá? Você entrando lá, você vai ver essa lista de coisas aqui. Não é pouca coisa, tá? Tem muita coisa para você estudar. Se você for fazer a de PHP, tem mais coisa ainda. É muita coisa mesmo. Tá? Então tem questões de MVC, ele vai falar dos componentes, tá? De performance, de e-mail, filtro, validação, formulário de busca de segurança, de banco de dados, web service, autenticação, internacionalização. Tem, inclusive, padrões de codificação, né? E eles cobram tudo que tem aí. Tá? Não, então, nem pensem, isso aqui eu acho que eles não vão cobrar, porque se eles colocaram aí, eles pedem. Pode ser que não caia na questão, as questões são jogadas aleatoriamente para você, mas é importante você estudar tudo para não ter uma surpresa lá na hora. Tá? Como estudar? Vamos continuar. Então. Lembrando que a versão é 1.53. Então, não cai nada que foi lançado depois disso. Né? Não tem Zen Application, não tem Zen Navigation, não tem Dojo, não tem Zen Paginator, Zen Tool, nem muito menos nada do Zen Framework 2. Tá? Então, são coisas que são altamente usadas hoje. Quem trabalha com Zen, está trabalhando com Zen Application, pelo menos com a versão 1 ainda. Muita gente gosta ainda de trabalhar com Zen Tool. Ótimo. É muito bom você aprender essas coisas, mas tenha em mente que essas coisas não caem na prova. Tá? Inclusive, tem coisas novas que não tinha nessa versão e que eles perguntam lá se tem. Então, tem bastante pegadinha na prova. Tá? É interessante, o Zen lhe dá várias formas de você fazer a mesma coisa. Né? Então, é bom você estudar essas várias formas. Porque às vezes ele joga uma questão que ele pergunta, ele mostra algumas formas e pergunta qual dessas não funciona. Então você tem que saber as que funcionam. Tá? Eu botei um exemplo aí da criação de um elemento de formulário, né, um input text. 5 formas diferentes de fazer isso. Tá? Então, você pode simplesmente instanciar a classe, chamando diretamente. Você pode usar um effect, né, para gerar também, você fala o tipo do elemento. Pode usar o método do formulário create element, ou então um add element direto, para ele criar também. E também pode usar o formato de array, já passando todas as informações. Então, tem várias formas de fazer, isso aí foi só um exemplo, mas no Zen tem, em quase tudo tem mais de uma forma de fazer e isso é cobrado. Tá? Tem alguns materiais muito bons para estudar, começando pelo próprio manual oficial do Zen, tá? Eles ainda têm disponível lá, para todas as versões que eles lançaram, eles têm o guia de referência, né? Com o manual, com como é feito tudo nessa versão que você está trabalhando. Isso é legal porque de repente você tem que dar manutenção num sistema que está feito numa versão que não é mais atual, tem lá, né? Porque o que mudou não vai ter problema, porque no guia de referência tem a referência daquela versão. Tá? Então tem lá a versão 1.53, o manual é muito bom, é muito completo, tem exemplos, explica direitinho, então
é sempre bom dar uma olhada lá. Tem o Zen Certification, Zen Framework Certification Study Guide, que é oficial lá no site da Zen. Você pode baixar ele se você tiver um cadastro no site da Zen. Tá? Ele dá muitas dicas valiosas assim, para quem vai fazer a certificação. E, inclusive, dá alguns exemplos também. Tá? Vale muito a pena. O livro Zen Framework in Action, ou Zen Framework em Ação, né? Ele já está meio defasado assim, para se você quiser estudar ele para as versões mais atuais, ele não vai servir muita coisa não. Mas para estudar para a certificação, ele é bem interessante. Ele tem muita coisa mesmo. É do Rob Allen, e também é o autor desse Zen Framework Certification Refresher, né? Que é ele dá uma rebuscada assim, como se fosse dar uma estudada nisso antes de fazer a prova, né? Para relembrar aí qualquer coisa que possa ser que caia, que é interessante. São os slides que ele criou, basicamente é bem curtinho e vale a pena você dar uma olhada, tá? Se procurar na internet aí você encontra. Inclusive eu vou botar uns exemplos dele aqui depois. Uma sugestão que eu utilizei, né, para estudar é você criar um projeto para o estudo, né? Você pode chamar de ZF Certification ou ZF 153, né, para ficar claro a versão que você está utilizando. E para cada tópico naquela lista de assuntos que eu mostrei ali atrás, que é gigante, né, que é a lista dos assuntos que tem lá no site oficial, aí você cria um controller e para cada bullet, né, para cada pontinho daquele, você cria uma action ou mais. Tá? E sai testando tudo que é possível dentro daquele tópico. Né? Isso é interessante porque muitas vezes você vai encontrar até coisas que tem formas mais fáceis de fazer do que a forma que você fazia. Né? Como o exemplo que eu coloquei lá do formulário. Tem algumas formas que são até mais práticas do que a que eu utilizava quando eu estava estudando e eu passei a utilizar depois, que ganham uma questão de produtividade aí maior. Então, além de você ter que conhecer as várias formas de fazer, tá? É bom você estudar a documentação de cada ponto daquilo ali, da lista lá de assuntos, tá? Estuda a fundo. Procura codificar mesmo, todas as formas possíveis, testar tudo que o Zen Framework oferece. E ficar esperto, porque a documentação nem sempre mostra todas as formas de fazer a mesma coisa. Né? É bom você dar uma olhadinha na API ou entrar no próprio no código do Zen e ver lá se tem mais alguma coisa que não tinha na documentação, né? E às vezes tem. Tá? Você pode entrar lá nos arquivos, ver as opções que ele oferece, os parâmetros, os retornos dos métodos. Você pensando assim, parece que é coisa demais, né? Mas se você já tem alguma experiência com o Zen, isso vai sair mais fácil. Tá? É bom você ficar muito familiarizado com a sintaxe, porque ela é muito cobrada. Né? Lá no site também tem as convenções de codificação. Né? Como você deve codificar. Né? Eu me lembro que na palestra anterior, né, do próprio PHP, o Evaldo, né, ele falou muito sobre essa questão de convenções de código, né, que existem aí. A Zend tem uma também, tá? E ele pede que você siga essas convenções e ele cobra isso na prova de certificação. Então, preste atenção em que tipo de dados os métodos retornam. Tá? Tem várias questõezinhas assim, ele mostra lá uma situação e pergunta qual é o retorno daquela situação. Então, aí você tem que dizer o nome da classe que é retornada ou do tipo de dado. É bem importante você focar nisso aí também. É bom você focar principalmente nos tópicos que você não costuma utilizar, né? Porque o que você já está trabalhando no dia a dia, isso aí vai sair mais fácil. Né? Mas, nesse caso, você foca nas formas diferentes de fazer aquilo que você está acostumado a fazer. Mas os tópicos, por exemplo, eu não trabalhava muito com web service ou com
com Zend com internacionalização, por exemplo, né? Então, dá uma estudada boa nesses tópicos aí, tá? E, principalmente, codifique, né? Escreva bastante código, que é para fixar bem o assunto, tá? Na hora da prova, tá? A prova é toda feita no computador, é bem interessante o sistema que eles utilizam lá para fazer a prova. São 75 questões para responder em 90 minutos. Parece pouco, mas não é, tá? 1h30 para você fazer aí, porque tem algumas questões que são bem fáceis, bem triviais, e isso vai deixar mais tempo para você fazer as questões que são mais complicadas, tá? É um único tópico por questão, eles não misturam aqueles tópicos lá nas questões, então eles não complicam com relação a esse tipo de coisa, tá? A prova é toda em inglês, então é bom você ter pelo menos um bom entendimento de leitura de inglês, né? E cuidado com as cascas de banana, tem muita casca de banana, tem muita pegadinha. Tá? É bem fácil você escorregar no nome de uma variável que eles colocaram diferente e pergunta se aquilo é verdadeiro, e você vai e coloca que é, e na verdade você tem que ter prestado mais atenção. Tem que prestar muita atenção em tudo que eles colocam lá. A maioria das questões são para selecionar uma opção, ou duas, né? Ou digitar a saída de um código. Tá? Tem muita questão assim, de selecione uma dessas opções como verdadeira, né? ou como falsa. Ou duas. Às vezes aí eles sempre deixam claro, selecione duas. Tá? Eles não vão deixar você ficar na dúvida se é para selecionar uma ou mais. Não, isso eles não fazem. Tá? É interessante que você pode revisar as questões no final e voltar para fazer as que não fez. Né? Se teve dúvida numa questão, você pode marcar ela lá em cima para revisar depois. Quando chegar lá no final, ele vai mostrar a lista das questões e destacar aquelas que você marcou para rever. Então, isso vai facilitar você não vai ter que ficar se lembrando, aí, pô, esqueci de responder qual questão mesmo. Tá? Então, você volta lá, clica lá no nome da questão, no número da questão, ele volta, você termina de responder. E ele ainda te dá um espaço para você deixar um comentário, caso você encontre alguma questão errada ou mal elaborada. Né? Se você tiver tempo, obviamente, você não vai ficar fazendo isso se o seu tempo estiver apertado, é bom você deixar isso para o final. Mas, no meu caso, eu encontrei uma questão que eu achei que o espaço para responder é pequeno. Então não dava para botar a resposta toda, deixei um comentário lá. Né? Não sei se estava certo, porque se meu comentário estava correto, na verdade, porque isso eles não lhe dizem depois, tá? Dá tempo, tá? Tá calma, dá tempo. Deixa eu voltar aqui. É bem interessante que assim que você termina a prova, você termina lá, finalizar a prova, e ele vai te perguntar, tem certeza que deseja finalizar? Quando você diz sim, ele já lhe dá o resultado da prova. Imediatamente. Aprovado ou reprovado. Tá? Então, você não vai ficar naquela, eita, será que eu passei? Como é que foi? Terminou a prova, você já sabe. Isso é muito bom. Se você passar, é muito bom, né? Então, eu vou pedir para os meninos ligarem o áudio aí, para a gente ver esses exemplos aqui que ele dá. Tá? Esses exemplos foram tirados lá do Zen Framework Certification Refresher, dos Robbie Allen. Tá? Eu coloquei aqui para a gente dar uma olhada neles. Né? Vocês que estão participando, o Theo e o Ricardo, eu sei que já mexeram com o Zend. Né? Então a gente pode... É legal. Já estou me metendo aqui. Vocês estão aí, né? Sim. Então, essa questão aí é uma questão bem típica, né? Eles perguntando qual é o resultado quando você usa o método Authenticate da classe ZendOut, né? O que é que ele vai te retornar? É uma instância do ZendOut Result ou uma instância do ZendOut Authentication? É um Boolean? É um string? Certo?
Então, isso é um tipo de questão bem típica, né? Que eles perguntam qual é o resultado, qual é o retorno que um método te dá. Então, vamos lá, Theo. Diz aí, o que é que você acha? Eu ia nessa aba esse ano. É, né? Era. Pronto. Tá correto. Tá correto. Então, o que é que esse exemplo mostra pra gente? Né? Que a gente tem que entender, tem que saber o que é que os métodos retornam pra gente. Porque eles colocam várias opções aí que podem confundir a pessoa. Né? Ele vai só retornar um boolean, né? Vai mostrar que o cara conseguiu autenticar, ou um desses métodos que podem confundir o cara, Zend Auto Authentication. Se o cara não souber, o cara pode chutar nessa daí, né? Então é bom conhecer. Tá? E essa daí, né, Jaime? O Oi? o chute padrão seria o booleano, né? Sim. É bem provável. Se não tivesse conhecido, usado pelo menos uma vez ou visto, o chute mais provável seria o booleano. É verdade. Mas tá correto, letra A, né? Esse aqui já vem do Coding Standards, né? Dos padrões de codificação que ele dá, né? Então ele diz até quantos caracteres devem entrar numa linha, né? E ele cobra isso. Então, o recomendado que ele lhe dá, quantos seriam? Né? Essa daí Ricardo sabe, cara? Caraca, essa daí eu não me recordo, não. É 120, não. Caraca, bicho. Não. É 80, tá? A letra 80, C seria o né? correto. E essa sua resposta é justamente a casca de banana, Ricardo. Porque ele diz o seguinte. Essa palavrinha ali, recomendado, essa é a casca de banana. Porque o Zend, ele recomenda que você não passe de 80 caracteres, mas, se necessário, é possível que você passe, contanto que não passe de 120, que aí já é proibido. A casca de banana está justamente aí. Tá? Diga aí. Então, essa eu ia errar também, viu? tu ia errar também, né? Pronto. É porque a casca de banana está justamente na palavra recomendado, né? O tamanho recomendado. Tá? Então, se você olhar lá na codificação no Coding Standards, ele vai dizer, recomenda-se que não passe de 80 caracteres. Contanto, é aceitável que você passe, contanto que não passe dos 120, e nesse caso é proibido. Certo? Tipo então quer dizer que a prova, na prova tem várias pegadinhas tipo essa, assim. Várias... Muito. Você tem que estar bem ligado nesse tipo de coisa. Tá? Essa aqui, ele vai cobrar a questão do ZendDB, né? Também é uma pegadinha, tá? Mas, bom, eu já entreguei aí, né? Mas ele fala que o método quote do ZendDB, ele é usado para você inserir, né, as aspas no nome da tabela. Então, você pode usar num SQL, né? Isso é verdade ou falso? Rapaz, e agora, hein? E agora? Aí SQL ele quer dizer o quê? É um string de SQL, se você está usando um DB select? É independente, na verdade, né? Tanto faz. Seria um string independente. Eu acho que seria mais no caso de você ter um string, já que você está usando o método quote. Né? Então você ia ter alguma concatenação aí e vai pedir para adicionar as aspas, né, no nome da tabela. Aí a questão é justamente essa. É verdade ou falso? Você pode usar isso dessa forma? Pô, velho, se for uma pegadinha já foi, mas eu ia nessa Aves. Ia do PSS aí, Certo. É falso, tá? O quote, ele é usado para nome de colunas, não para nome de tabela. Aliás, desculpe, nome de coluna não. Ele é usado para string, né? Para você colocar o resultado, por exemplo, se você quiser colocar um where, o nome da coluna é igual a
tal coisa. Essa tal coisa, você pode usar o quote para adicionar as aspas. Se você quiser usar no nome da tabela ou de campo, ele tem o quote identifier, que é outro método. Tá? Então, é outra pegadinha também. Essa daí, eu também teria errado antes de estudar para a prova, né? Porque Aham. graças a Rob Allen, né, que escreveu esse refresh aí, é que eu me dei conta que existe a diferença da aspa da tabela e da aspa do string em si, né? Se você for olhar até nas queries, quando você usa uma aspa na tabela, é o apóstrofo, né? Aquela aspa simples, deitadinha, né? Digamos assim. É diferente, né? Uhum. Da aspa que você usa para string. Então, é mais uma para você ter bem cuidado aí. Tá? Então, quais das seguintes classes, tá? Não é um Zenlog Writer, né? Qual dessas daí não existe, dessas classes daí? Que é para você criar um log, né? De escrita, né? Uma classe de escrita. No stream, a letra C? Não. Eu ia na D. O stream existe. Eu ia na letra D. Na letra D. D de dado? Sim. Não. A resposta é a letra B, é XML. O Zend não escreve log em XML. Tá? Ué, por quê, pô? Ele não escreve, ele não tem essa classe. Tá? O stream você usa para quando você quiser imprimir o log na tela. Tá? Ou em arquivo. Você pode querer salvar num arquivo qualquer. Então você usa o stream também. Tá? E o mock mock, na verdade, é como se fosse como é que eu explico? É um stub, é um serviço falso, né? Eu acho. Você está simulando aquilo ali, tá? Então, mock é isso. Você precisa usar uma classe Zenlog Writer como parâmetro para outra classe, por exemplo, e você não quer criar um writer de verdade, você pode criar um mock só para testar aquilo ali. Tá? Então existe. O XML não existe, não existia nessa versão, não existe ainda. Não sei se na versão 2, mas na versão 1 não tem. Tá? Então a gente tem que conhecer bastante o que o Zend oferece. Tá? Essa daí é uma que pode confundir também. Tá? Ele dá uma corrente de filtros aí, né? Chain. E ele adicionou dois filtros aí, tá? O strip tags e o string trim. Tá? O strip tags vai tirar as tags HTML da string. A letra C aí, né? E o string trim vai tirar os espaços de antes e depois. Tá correto. Letra C. Porém, a pegadinha aí, que muita gente pode se confundir, é por causa da ordem que os filtros foram adicionados. Tá? Porque se você colocar o trim antes do tags, ele na verdade iria dar a letra B. Porque primeiro ele ia tirar os espaços. Ou seja, ele ia tirar só o espaço antes do A, né? E depois ele ia tirar as tags. Então ele ia ficar esse espaçozinho depois do teste aí. Então a ordem nesse caso aí altera a ordem. Ele não entendeu. Salvo me engano, tá? Porque isso às vezes confunde um pouco, mas é isso mesmo, tá? Então, muita gente podia cair nisso aí também. Vamos mais uma. Tá? Pronto, esse é um exemplo para você escolher duas. Você vê que ele coloca aí choose two, tá? Então, qual desses formatos de arquivo de configuração não existem, não são suportados pelo Zend-config? XML, INI, JSON e YAML, certo? Então, ele pediu para você escolher dois que não são. Né? Essa é difícil.
O ini eu sei que é utilizado. Deixa eu ver. Eu O chutaria, XML é utilizado. eu acho que eu chutaria que não é utilizado o XML, nem o O XML não? YAML. Eu não me recordo se eu já utilizei o XML. Não. Mas o ini com certeza é utilizado. O JSON. UM, UM, é, IAML. é. É, a resposta seria C e D, tá? Porém, C e D, JSON e o YAML. Porém, a pegadinha aí está nos usuários mais recentes do Zend, porque esses dois tipos existem hoje, nas versões mais novas. Ou seja, os 4 existem hoje, tá? Então, você tem que conhecer bem as características dessa versão na hora da prova. Porque o JSON ainda não existia a classe para isso, nem a letra D, tá? Isso no Zend novo, no Zend 2, ele já é utilizado? Eu não sei do Zend 2, porque na verdade eu trabalhei pouco com o Zend 2, né? Mas na versão mais recente, tem. Tá? Na versão do 1.12, alguma coisa, eu não sei em que versão entrou esses dois tipos aí de formato, tá? Mas já tem, então é bem provável que muita gente se confunda aí. O XML causou confusão aí pro Theo, porque não existia no Dilog, né? Mas o XML tem. O XML tem desde o começo. Agora, como o pessoal usa mais o IMI, né? Essa aí eu acho que não tem dúvida. Pronto. Essa é uma questão para você preencher a resposta, né? Então, nem todas as questões são de selecionar as opções. Então, qual o método que é utilizado para o translate, né? Na verdade, eu vi o helper, que é utilizado lá nos seus templates, quando você quiser traduzir algum texto, né? Qual é esse método? Alguém lembra? Eu chutaria translate. Eu chutaria. Já tô Translate. chutando. Eu tô até com medo agora de falar até uma soma. Não, mas é isso mesmo. Opa. E realmente, essa daí, sem estudar a documentação, não dá para responder, não. Eu chutaria Mas... translate. Como? Translate. Pronto. Tá correto, né? O nome do método é translate, tá? Do ViewHelper. A confusão que poderia criar aí essa questão é porque, em umas versões mais recentes, eles adicionaram um apelido para esse translate, que é o underline, né? Você, em vez de colocar o nome translate, você põe só um underline, abre parênteses, o texto que você quer traduzir e fecha parênteses. Né? Isso para diminuir a quantidade de código no template. Né? Fica bem estranho assim, a princípio, quando você vê. Né? Fica só o underlinezinho lá, como se fosse o nome do método, né? Mas funciona dessa forma, tá? Então, mas nessa versão ainda não existia. Então, não tem outra opção, tá? O nome é translate. Certo? Pronto, mais uma vez, eles querendo saber qual o resultado, né, de uma chamada aí de uma classe, né, do método de uma classe. O que é que ele vai retornar? Só que nesse caso ele não te dá opções. Você tem que saber, você tem que escrever o nome da classe. Tá? Então, o método é call, tá? E a classe ZendRestClient. Quando você dá um call lá no cliente do REST, o que é que ele vai te retornar? Né? Você já mexeu lá com o REST no Zend, Theo? Já. Eu acho que. Pera aí. Deixa eu chutar aqui. Agora, Tá colando, hein? vamos ver. É um que depois você tem que pegar um get body, eu acho, get content. Agora a classe, eu iria chutar também, igual o out lá, ia colocar alguma coisa Zend REST client result. Perfeito. Esse mesmo. ZendRestClient Result. Né? É o nome da própria classe, underline result. Então, se você tiver mexido um pouco com REST, já vai facilitar se não tiver
realmente tem que estudar isso aí, porque é cobrado, certo? E mais uma, qual dos tipos de campo adiante, né, é tokenizado, né, tokenized, pelo ZendSearch Lucene. Então, quem já usou o ZendSearch sabe que existem alguns tipos que são tokenizados e outros não. Lá na documentação, ele tem uma tabelinha que diz os tipos e o que cada um faz e um xizinho marcando o que cada um faz. Isso aí é uma coisa bem chatinha, é quase um decoreba, a não ser que a pessoa trabalhe muito com o ZendSearch. Tá? E a resposta aí eu vou dizer logo, tá? Letra C, unstore. Mas você olhar lá na documentação, tem essa tabelinha e é bom dar uma estudada nela para você ver os tipos e o que cada um faz. Porque isso aí pode causar bastante confusão. Tá? Então, vamos terminar os exemplos e passar para frente aqui. Jaime, eu queria te perguntar uma coisa. Oi, pode perguntar. Eu sei que você falou antes alguns assuntos que são assim, que você não usa geralmente no dia a dia do Zend, mas quais são, de forma geral, quais são as coisas que caem na prova e não é comum você estar, por exemplo, um detalhe desse do Lucene, se você for usar, é uma coisa que você usa alguma vez e pesquise, responda e depois você de repente não lembre. Então assim, quais são os tópicos que caem, que você viu que caiu bastante na sua prova, que não está no dia a dia, assim, no trivial? Cara, os assuntos são tão misturados, cara. Porque é totalmente aleatório, tá? Então, não tem como saber, assim, você tem realmente que estudar tudo. Porque pode cair qualquer coisa, pode cair uma coisa, as questões mais fáceis possíveis e pode cair as mais complicadas. Tá? Então, não tem nem como te responder assim, Theo, porque eles cobram tudo mesmo. E como é aleatório, não tem como saber. É focar no que você não trabalha também, no estudo antes de fazer a prova. Foi o que eu falei alguns slides antes aí, né? Foco bastante no que você não tem experiência e dê uma estudada nas várias formas de fazer aquilo que você já faz. Porque tudo é cobrado. Tá? Eu fiquei bem receoso com relação a algumas coisas que eu não costumo mexer, como web service. Assim, não mexi muito. Né? O ZendSearch também. Tá? Mas eles cobram. Tá? Eu não tenho nem como te dizer, porque na hora da prova você não... Terminou a prova, você fica tão feliz se tiver passado que você já esqueci tudo que eu fiz lá na prova. Entendeu? E assim, existe... quando você vai fazer a prova, tá? Você assina um termo lá que não lhe permite entregar nada sobre as questões. Você não pode dizer as questões. Tanto que eu só usei exemplos aqui de um material de outro autor, né? E eu nem coloquei as respostas nos slides, porque acho que nem sei se seria um problema. E ainda mandei um e-mail com esses slides para a Zend, para eles me dizerem se tinha algum problema em eu apresentá-los, né? Uhum. Eles me responderam, na verdade, antes de eu mandar os slides, né? Eu primeiro mandei um e-mail. Eles me responderam pedindo para mandar os slides. Eles não responderam ainda. Mas eles disseram, dá uma olhadinha nesse link aqui de um cara que vai dar uma palestra sobre certificação em PHP. Eu dei uma olhadinha, vi assim que os meus slides estão dentro do que ele colocou lá também, e como eles mesmos que indicaram, eu achei que estava... Eu até tinha colocado as respostas, tirei, tá? Aí vi que não teria materiais por aí, tá? Então, vamos seguir, né? Tá, Zend 2, né? Tá, mas por que eu vou estudar para o Zend 1 e tal?
se já tem o Zend 2 aí, né? Muita gente deve se perguntar isso. Então, se você tiver realmente interesse na certificação, ainda não existe, tá? Uma própria certificação para Zend 2. Já tem alguns rumores aí de que vai sair, né? Espero que saia logo, mas por enquanto não tem. Suporte, fórum, informações para dúvidas em geral. Ainda tem pouco disso no Zend 2. Já tem bastante, na verdade, mas como tem muito mais gente com experiência no Zend 1, ainda vale a pena, tá? Trabalhar com o Zend 1. Muita empresa trabalha com o Zend 1 ainda e é muito pouco provável que eles vão migrar agora para o Zend 2, tá? Porque é muito recente, eles ainda estão fazendo algumas experiências, ainda estão corrigindo bugs, além de que é bem diferente o Zend 2 do Zend 1. Não é só você sair substituindo o nome das classes e vai funcionar do mesmo jeito, não. Tá? O Zend 2 pede que você faça bem mais configurações, tem alguns conceitos novos que vêm do PHP 5.3 em diante, como namespace, closure. Eu vou falar mais adiante algumas coisas também. Injeção de dependência, umas coisas que eles estão focando bastante. Tá? Então, muita empresa não vai começar a trabalhar com o Zend 1 tão cedo. Então, ainda vale a pena trabalhar com o Zend 1, além de que eles continuam mantendo a versão. Tá? Eles estão lançando atualizações para correção de bug e essas coisas. Então, não vai morrer tão cedo. Um dia vai, mas ainda vale a pena, tá? Então, ainda falta muito profissional que trabalha com Zend 1 no mercado, tá? Vale a pena estudar, tá? Vale a pena estudar o Zend 1, mas a gente não pode ignorar o Zend 2. O Zend 2, ele está aí crescendo bastante, tá? Então, o que é que mudou? Está baseado na versão 5.3 do Zend 2. Eles deram uma melhorada grande na performance. Se você for comparar o tamanho do arquivo que você baixa para o Zend 1 e para o Zend 2, é um negócio de 880 mesmo. É como se o Zend 1 fosse 80 MB, o Zend 2 fosse 8, tá? Então, melhorou muito a performance. Eles tiraram muita coisa do código lá para acelerar a coisa, né? Ele tem uma camada MVC nova agora, que é dirigida para eventos, tá? Ele foi totalmente reescrito, está bem diferente. O Event Manager, né? Para justamente os sistemas controlados por eventos, foi adicionado aí. Eles têm um sistema novo de gerenciamento de módulos, que foi adicionado principalmente porque as pessoas, pelo que eu tenho visto, eles não têm usado como eles imaginaram, como a equipe criadora do Zend imaginou. Eles não têm usado o sistema de módulos como eles acham que deveria ser usado, né? Geralmente o pessoal está criando 2 módulos. Um módulo site e um módulo de administração. Eu mesmo já fiz isso algumas vezes. E a ideia do Zend não é isso. É que você tem realmente cada funcionalidade separada em módulos e eles estão forçando a barra um pouco para que seja feito dessa forma aí no Zend 2. Tá? Então, eles mudaram aí a forma de gerenciamento de módulos. Tem uma nova camada de visão, tá? Vai ficar mais prático. Para quem já mexeu no Zend aí, lembra que no controller lá você colocava thisView, o nome da variável igual ao valor da variável, e lá no template você dava um this e o nome da variável para imprimir, né? Agora não, né? Você dá um return mesmo no controller, você pode passar um array ou um objeto view com as variáveis sendo chave e valor, né? E isso dá uma flexibilidade maior para você retornar para JSON ou HTML ou outra coisa. Tá? Eles mudaram isso aí. E lá na view, né, no template, você não precisa mais dar um this e o nome da variável. Eles automaticamente já vai criar as variáveis com aqueles nomes ali. Então você já pode chamar direto o $zinho, o nome da variável, sem precisar do this. É quase um register globals mais elegante, só que sem os problemas que são causados pelo register globals. Né? Então, vai menos código para você escrever. Né? A injeção de dependência, que é uma coisa que foi falada até no último próprio PHP aí, né, Ricardo? O Oswaldo, né?
falou disso aí, que é uma coisa que está bem alta, estão se discutindo muito aí a melhoria do código, você deixar mais flexível o seu código, e eles estão focando muito nisso. Então, se você for estudar ZenSpace, Zend 2, você vai ver isso aí. E a utilização de namespace, né? Acabou essa história de nome de classe com um monte de underline para dizer qual é o caminho da classe dentro da pasta do Zend. Não, agora é o ZenSpace, né, que entrou aí na versão nova do PHP, com as contrabarras, né, fazendo o caminho, e você define lá qual namespace vai usar e bota só o nome da classe sem precisar colocar o caminho inteiro. Isso vai diminuir um bocado de código também. Tá? Então, o Zend 2 veio aí para mudar tudo mesmo, e está muito legal. Estamos perto aí, vamos lá. Pronto, essas são as certificações do Zend, tá? 5.3 e Zend Framework. Tá? Você fazendo a certificação para o PHP atual, né? Eu acho que deve estar perto de sair uma nova aí, eu acho que talvez quando sair o 6. Aí você pode usar esse selinho lá, e o Zend Framework também. Você pode usar o selinho. Se você colocar os dois, então, eu ainda quero fazer do PHP. Você coloca lá no seu currículo, no seu site, dá um destaquezinho para você, bom, tá? E algumas coisas para você ver aqui também, né? Tem o site oficial do Zend aí, tem o Google Groups aí, ZF Brasil, o pessoal sempre tá mandando dúvidas, a galera responde rápido, tá? Eu participo na medida do possível lá. Tem o Zend Framework Paraíba, que foi criado aqui, também, que é um grupo do Google, tá? Tem um site aí do Rob Allen, que é o autor daquele livro que eu coloquei, o Zend Framework in Action, e o Refresher também, e é esse site aí, acrobat.com. Nosso site é do phppb.net, e a gente criou um projeto lá, Sua Escolha, né, que foi uma ideia bem interessante para fazer um blog em vários frameworks diferentes, né? Eu fiz o de Zend, e tem um pessoal lá que fez nos outros frameworks. Vale a pena dar uma olhada lá, se você quiser escolher qual framework você quer usar. Tem meu blog aí embaixo, já com a categoria Zend Framework, eu sempre estou colocando alguma coisa lá que eu criei. Tá faltando alguém fazendo o Zend 2, hein? E é verdade, outros, né? verdade. Quando eu estiver me sentindo apto a isso, eu vou fazer. Tá? E o meu GitHub aí, que de vez em quando eu coloco alguma coisa lá também. Menos do que eu gostaria, mas... Eu aí com a minha, com minha certificação enviada diretamente da Inglaterra, tá? Chega aqui no envelope grosso, bem legal. Depois dessa foto aí, finalmente! Finalmente. Eu com a camisa do PHPPB, tá? Mostrando que eu sou do grupo mesmo. E boa sorte. Em breve a gente vai disponibilizar aí novas camisas pro pessoal, né? E boa sorte aí para quem quiser fazer, quem quiser qualquer dúvida pode mandar um e-mail para mim, tá aí embaixo. Beleza? Beleza. E você, Theo, você que trabalha aí diariamente com o Zend. Com medo agora, depois dos exemplos. Fiquei com medo. Muita pegadinha tem aí, né? Tem de coisas que você não trabalha trivialmente, não está ali no dia a dia. E outra coisa, até para acrescentar, eu vou procurar fazer as certificações do Zend, PHP, porque as empresas também estão procurando profissional com essa certificação para ganhar licitação, porque conta como qualificação técnica da empresa. Sim. Se a empresa estiver disputando uma licitação para algum órgão do governo, por exemplo, e ela tiver uma margem de profissionais certificados maior do que outra, em caso de desempate, vai ser usado a margem de qualificação técnica da empresa. Em Brasília, inclusive, acontece até casos de contratação só para ganhar licitação. Só para tu imaginar como está chegando a ser importante isso aí. De contratar pessoas que estão certificadas para ganhar licitação. Não estou nem importando até de experiência ou coisa. Tem algumas empresas que já estão focadas mais em pegar a pessoa com certificação, que aí vai ajudar no processo de licitação em alguns órgãos que esse tipo de qualificação. Então, tá ficando um negócio,
já é um diferencial e eu acho que para frente vai começar a ser, no mínimo, uma certificação mostra que a pessoa tem interesse pela linguagem, em conhecer melhor, no mínimo, né? E é como eu falei, né? É a empresa que criou a coisa, ou que mantém a coisa, dizendo, pô, esse cara provou pra gente que ele sabe, né? Então, isso Exatamente. faz um diferencial legal. E a informação que você deu aí é bem interessante também para quem estiver pensando em fazer, né? A certificação. Tá sendo muito, tá sendo bastante valorizada a certificação. Isso é uma coisa até para tentar as empresas a incentivarem os seus profissionais a fazerem, né? Pô, paga lá US$ 200 para o cara fazer essa certificação e dá um tempo aí para ele estudar, porque isso vai fazer diferença para a empresa, né? É Então, um jeito bom até fazer investir nos seus funcionários, né? pagar, a empresa pagar se você passar. É um incentivo duplo, Também, também. não é? É ótimo, é Porque uma aí, boa. porque aí se a empresa pagar e a pessoa, de repente, não, vai incentivar até você a estudar. Pô, se eu não passar, eu vou ter que pagar essa certificação. É verdade. Eu acho que fica até de uma via de mão dupla, né? É bom E para a são empresa aqui, e e profissional. US$ 200 hoje, né? É quase US$ 200, é quase R$ 400 Eu em acho média. que eu acho que toda empresa deveria fazer isso, cara. Toda empresa deveria fazer isso. Se toda empresa fizesse isso, seria massa, cara. As mais sérias Seria. fazem, assim, as empresas que gostam realmente de investir em seus funcionários e querem que ele cresça profissionalmente e continue na empresa, né? Dê um crescimento para a própria empresa, elas fazem essas coisas. Né? E hoje, né, o mimo da empresa está sendo até mais importante do que questão salarial. De repente, a pessoa prefere estar ganhando um pouco menos, com um bom ambiente de trabalho, com empresa que dá espaço para Ah, você sim. fazer alguma coisa pessoal, do que você está ganhando mais um pouco, ou, sei lá, mais um pouco, em um lugar que você não vai estar satisfeito. Mas não diga isso não, Théo, diga isso não. Tem que pagar mais. Não, não, eu estou dizendo assim, Tem que pagar melhor. claro, mas se você for escolher entre duas empresas que você ganha o mesmo valor, Sim, sim, sim. é isso que eu tô querendo dizer. Tá Porque certo. se a empresa for ruim, se a Porque empresa, conta também aquela empresa que investe no profissional, né? não, então assim, se a empresa for ruim, por R$ 10 a mais, a pessoa sai. Se a empresa for ruim. E eu tô falando, Entendi o que você quis dizer. entende? E na verdade você sempre pesa, além do salário, você pesa a oportunidade de crescimento profissional que você vai ter ali dentro. Sim, sim. Então, se a empresa lhe dá esse tipo de incentivo, com certeza você vai pensar bastante, pô, eu vou receber menos nessa, mas aqui pode ser que eu cresça, né, que eu suba de cargo, né, ou parta mesmo para uma empresa maior depois, que ela já tem, essa daqui já tem uma certa visibilidade, né, que eu faça a minha própria propaganda, né, lá dentro dessa empresa, né, Eu acho que isso isso aí também conta. seria até uma boa para ser um tema de um hangout, né? Sim, PHP, mercado de PHP, como é que tá, né? Porque é verdade. é bastante, por ser bastante fácil, PHP é uma linguagem fácil, que a pessoa que começa já consegue inserir alguma coisa no banco, é bastante simples, tem muito mau exemplo na internet de como fazer. Então, isso prejudica também o mercado em relação ainda tem muito sobrinho no mercado, infelizmente. É verdade. Isso aí, na verdade, foi discutido no último Hangout com o Evaldo, né, Ricardo? E ele estava falando sobre qualidade de código e esse tipo de coisa. E ele falou justamente essa questão do sobrinho e quem são os principais inimigos da linguagem, né? Que é o passado da própria linguagem e os maus profissionais, né? Que estão aí fazendo de qualquer jeito as coisas, aquela velha macarronada que mistura PHP, HTML, SQL, CSS, JavaScript, tudo num arquivo só. E é o que mais tem de exemplo na internet, se você procurar. E na Você verdade, isso não é um problema da linguagem, né? Porque hoje a gente sabe que a linguagem PHP é uma linguagem muito madura moderno, né? Tem coisa. e que tem PHP grandes 4.4, empresas por trás, como eu coloquei no slide, né?
Tem muita gente grande aí. Na verdade, vem um pouco da questão do bairrismo, né? De, não, essa linguagem aqui é melhor, essa aqui é melhor. Não tem isso, é o que eu falei lá no começo. A melhor linguagem é que você domina. Se você domina uma linguagem que resolve os seus problemas, e o mínimo que se pede é que você, e quando eu digo dominar, né, é que você faça as coisas da forma organizada para o próximo que for mexer ali, né, não ter dor de cabeça, e para você mesmo, né, às vezes você mexe num código e passa muito tempo sem mexer depois, não me lembra mais, não se lembra mais do que é que você tinha feito ali, né. E geralmente essas discussões de qual é a melhor linguagem teriam que ser discutidas em patamares bem maiores, em serviços bem maiores como Google, demandas de milhares, milhões de usuários. Aí o pessoal fica discutindo às vezes qual a linguagem melhor e todo mundo vai fazer um CRUD que vai ser pouco acessado, que é um sistema interno ou que não tem uma demanda que a linguagem vai ser um diferencial e acaba perdendo tempo, assim, podendo estar focado em aprender mais, ou ser mais aberto a conhecer outras linguagens do que discutindo qual é melhor, qual... Porque não tem isso, bicho. Não tem isso de melhor. Tem gente que faz coisas incríveis em linguagens super antigas, né? Aí vai dizer que o cara tá fazendo... não devia fazer essa linguagem. Mas é essa que o cara sabe e ele faz bem, entendeu? Então, é verdade. Eu até concordaria se o PHP tivesse parado no tempo, mas ela evoluiu, né? Você pegar a orientação a objeto que tinha nas versões anteriores e a de hoje, realmente, a orientação a objeto era bem capenga nas versões anteriores, né? É por isso que o Evaldo falou lá, que é uma das piores inimigos do PHP, o passado da linguagem, né? Mas hoje está bem madura, eles tiraram coisas como Register Globals, que realmente causavam muitos problemas, e colocaram muita coisa nova na orientação a objeto. Então, a linguagem amadureceu, a linguagem está grande e é válido, entendeu? Qualquer linguagem tem os seus prós e seus contras, né? E tem que ver o caso, né? Aquele sistema é mais adequado a tal linguagem e tal. Aí não pode sair descartando as coisas por causa desse preconceito. Tem muita gente que faz coisa mal feita por aí, mas vai ver as coisas bem feitas. Vai ver as empresas que estão por trás da linguagem ou do framework, entendeu? Tudo isso que a gente está discutindo vale para os frameworks também, né? Tem muita gente, não, melhor o Symfony, melhor o Zen, melhor... Inclusive lá naquela palestra que eu dei lá, em Patos, né, Ricardo? Você estava lá? Lá em Patos. Eu não estou podendo falar muito aqui, porque de vez em quando passa um disco voador aqui, entendeu? Tá bom. Depois da palestra, o pessoal estava discutindo isso e vieram me perguntar: e aí, Jaime, qual é o melhor framework? Crente que eu ia dizer, não, isso é normal. Acontece muito, todo mundo pergunta, todo mundo pergunta qual o melhor. E a minha resposta foi justamente essa, bicho, é aquele que você domina, né? Se você sabe fazer bem naquele framework, naquela linguagem, é isso que conta, entendeu? E isso não impede que você estude outros e veja os... Acho que tem essa coisa de preconceito, sabe? Eu acho que o pessoal tem que amadurecer um pouco esse lado aí. Agora, sendo sincero, o mercado basicamente dominado pelo Zen e Symfony. Isso aí é... Sim. Aí é uma coisa a pesar, né? Quando a discussão é qual é o melhor, é uma coisa. Agora, qual vale a pena eu aprender, aí você tem que pesar algumas coisas, né? Primeiro, isso vai resolver meu problema? Isso vai me dar mais visibilidade no mercado, né? Aí é outra discussão, a gente já não está discutindo mais qual é o melhor, né? Uhum. É uma discussão bem mais saudável, na verdade. Qual é que vale mais a pena eu aprender? Né? Aí vem a linguagem, aí a gente volta para a linguagem. Tem muito mercado para quem trabalhar com PHP, entendeu? A galera aqui tem uma cultura de Java muito grande, porque as universidades só dão isso, e saem com aquela cabeça, só Java presta. Java desculpa a palavra, Java é uma linguagem fantástica e faz muita coisa, mas isso não quer dizer que PHP também não seja uma linguagem muito boa, entendeu? O problema é que realmente o mercado paga melhor hoje para quem sabe Java por causa dos sobrinhos, né? Mas é uma linguagem fantástica também. Theo trabalhou comigo no ShopRise, a gente fez um sistema grande, um e-commerce gigante lá, com PHP.
Lá na Ponto F eu trabalhei com o Ricardo, a gente criou o CMS para os portais, trabalhei na UFPB, a gente trabalhava com Moodle lá, que é em PHP, né, para ensino à distância, e eu fiz um sistema em Zend para integrar com o sistema de controle acadêmico da universidade, e está funcionando lá até hoje, bonitinho, né? Outras pessoas estão dando continuidade lá no sistema. Então, está resolvendo todos os problemas, está saindo coisa boa por aí, por que o cara vai descartar a linguagem, né? Então, vamos parar com esse preconceito, vamos amadurecer essa cabeça, a galera que pensa dessa forma. Não precisa ter só uma boa, né? Não precisa ter só uma linguagem boa. Tem várias linguagens boas. Quanto mais você souber de cada uma, vai ser melhor para você. E aí vai. Você vai. Na verdade, eu acho que falta um amadurecimento de mercado, assim. O que é que o mercado Também. O que é que o mercado quer? Quer Java? Quer PHP? Hoje PHP é muito usado no web, muito mesmo. Eu diria que é a linguagem mais utilizada na web, né? Eu não vi estatísticas recentes, mas se você for atrás, eu acho que você encontra aí alguns gráficos. Quem usa, quantos sites tem usando WordPress, Joomla, Drupal, se você somar esses três aí, já vai dar uma porrada de coisas usando PHP. Só o WordPress, meu amigo. O que tem de site aí? Exatamente. Aí eu me lembrei de uma coisa que o Felipe Ribeiro falou numa entrevista que ele deu para um podcast que ele participou, é o Castalho, que é você conhece, né? É um podcast que fala com pessoas que trabalham em tecnologia em empresas grandes no exterior ou aqui no Brasil mesmo. E Felipe Ribeiro, ele foi para o Twente na Espanha e agora está na Spotify, né? Na Suécia. E esse podcast ele sempre pergunta, dá alguma indicação de livro, né? Aí ele falou uma coisa que eu achei interessante. Cara, eu não gosto de livros de linguagem. Eu gosto de livros de algoritmo. Porque vai servir para qualquer linguagem que eu for estudar, entendeu? Se eu souber a lógica, se eu souber a teoria, qualquer linguagem que eu pegar vai servir. Então é isso. Eu achei bem interessante esse comentário dele, porque realmente, né? Quando você tem a lógica na cabeça, você pega outra linguagem, você não vai mais se preocupar com lógica, você vai se preocupar só com a sintaxe daquela linguagem. Então, sintaxe é uma coisa que você aprende rápido, entendeu? Então vamos aprender padrões de projeto, vamos aprender MVC, aprender a fazer as coisas organizadas, a fazer documentação. Porque qualquer linguagem que você for pegar, né, se você souber a teoria, se você souber orientação a objeto, se você souber padrões de projeto, não interessa a linguagem. Você só vai se preocupar com a sintaxe e a lógica está ali na sua cabeça, entendeu? Então, vamos abrir a cabeça para esse tipo de coisa, né? E acho que até nesse podcast ele falou de conhecer outros paradigmas, né? Você pega uma linguagem funcional, aprende uma linguagem funcional, ou uma, deixa eu ver, estruturada, outra 100% orientada a objetos. Se você conhecer os conceitos de cada paradigma, você vai portar de uma linguagem para outra com bem menos trabalho, o esforço vai ser mínimo. Você ter o domínio de outra linguagem. É bem interessante. Quanto mais conhecimento você tiver com relação à teoria e paradigmas, né, mais fácil você vai encontrar uma solução melhor para o problema que você estiver encarando, né? Então, não interessa qual é a linguagem que você vai trabalhar, interessa que você saiba o que fazer com relação àquele problema que você tem para resolver, né? Beleza. Exatamente, basicamente é isso. O cara tem que aprender, tem que saber resolver aquele problema com a lógica, né, primeiro. Entendeu? Uhum. Antes de as linguagens não são tão diferentes uma da outra. O que muda é a sintaxe mesmo. E tem várias linguagens, boas linguagens, tem boas documentações. Então não é difícil você pesquisar, né, É verdade. sobre isso. E agora puxando um pouquinho para o tema da palestra, isso é uma coisa que eu acho interessante no Zend, a liberdade que ele te dá de fazer as coisas que você achar melhor, né? Porque existem outros frameworks muito bons, mas que eles impõem regras
né? Você tem que fazer desse jeito, você tem que configurar desse jeito, né? Que às vezes dificulta um pouquinho, ele amarra um pouquinho a forma como ele trabalha. E às vezes isso é uma coisa boa, porque isso faz com que ele ganhe performance, né? Com que ele seja mais prático para fazer algumas coisas. O Zend às vezes ele complica um pouquinho por conta da flexibilidade que ele quer te dar, né? Então, mas você pode fazer tudo da maneira que você achar melhor. Aí a gente volta um pouquinho, isso é uma faca de dois gumes, né, como se diz. É a questão do PHP também. Como ele te dá muita liberdade, ele também te deixa fazer muita besteira. Entendeu? Então, é importante você ter esses conceitos, esses paradigmas, para evitar que você faça besteira e que você consiga fazer as coisas organizadas, né? Ter cuidado com essa liberdade que ele te dá, que é boa porque te permite você fazer da forma que você achar melhor, mas você pode acabar fazendo besteira também, né? É isso. Mais alguma observação? Então é isso, galera. Beleza aí. Então vamos encerrar o PHP, Pro PHP de hoje, né? E até o próximo aí. Valeu. Falou, Falou, abraço. Tchau, tchau. Obrigado.